Olá, bem-vindo a mais um Acoustic Class. Nesse programa eu compartilho dicas e estratégias de como projetar com acústica para os arquitetos melhorarem o seu desempenho, os seus resultados. O meu nome é Thaís Bach e no tema de hoje nós vamos falar: afinal, o gesso é ou não é bom para acústica? Bom, esse é um tema, essa é uma dúvida, uma pergunta que eu recebo muito e que tá aí, né, na cabeça das pessoas, esse questionamento. Então, vou começar falando que o gesso, no meu ponto de vista, é um material coringa. E o que é isso? Primeiramente, vamos esclarecer o que é um material coringa. Material coringa é aquele que, dependendo da forma que nós utilizarmos, vai surtir um efeito ou outro, um resultado diferente, né? Então, dependendo do material, ele pode ser utilizado para isolamento, para condicionamento ou para os dois. E nós, arquitetos, a gente precisa ter isso em mente para a gente poder utilizar esses materiais a nosso favor nos nossos projetos. Então, Thaís, mas existem outros materiais coringa ou é só o gesso? Como que é isso? Bom, eu costumo dizer que à medida que a gente vai entendendo os conceitos básicos de acústica, a gente começa a enxergar infinitas possibilidades em diferentes materiais. Quando a gente fica muito bitolado, né, muito dentro assim de conceitos muito amarrados, a gente acaba perdendo as oportunidades de projetar e de usar muitos materiais de uma forma diferente para chegar aonde nós precisamos dentro de um projeto específico. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de materiais que eu também considero que são materiais coringa, assim como o gesso, mas que muitas vezes a gente não especifica nos nossos projetos. Então, quais, por exemplo? Então, além do gesso, que pode ser usado para isolamento, para condicionamento, dependendo da forma de instalação, dependendo do tipo da placa, a gente tem, por exemplo, os tijolos, a parte de alvenaria. A alvenaria, quando a alvenaria tem o bloco maciço, mas tem o bloco perfurado. Então, entendendo como que o som se comporta, a gente também pode pegar um tijolo para fazer com a função de isolamento, dependendo do peso, dependendo da espessura, o isolamento que ele vai proporcionar. Mas se ele for utilizado através das partes furadas, ele pode também ter um comportamento de absorção. Se ele for combinado com outro material, aumenta ainda mais a sua capacidade de absorção. Então, ou de uma barreira. Então, quando a gente começa a entender o funcionamento do som, como que o som se propaga, como que a gente melhora o isolamento, como que a gente melhora a absorção, a gente começa a olhar para os materiais e pensar, poxa, esse material aqui, como que ele pode me atender nesse projeto? Né? Eu vou especificar dessa maneira ou de outra, né? Para qual finalidade? Então, a gente vai falar hoje aqui do gesso como material coringa, né? E aí a gente vai responder aqui ao longo dessa live, dessa aula, desse Acoustic Class, se é bom ou não para acústica, ok? Então, Thaís, o gesso é o único material coringa? Não, né? Como eu citei, além do gesso, temos as situações dos tijolos ou da alvenaria, né? Da parte de blocos. Temos também um exemplo de um material que eu chamo, é um material, na verdade é um elemento que pode ser usado na construção, mas que eu já vi diversos artigos e obras, que são, por exemplo, as garrafas de vidro, né? Tem muita construção alternativa aí com restos ou com aproveitamento desse material. E esse material ele também pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado para melhorar a absorção, ele pode ser utilizado para construção e ter uma função de isolamento. Então, a madeira é outro material que a gente pode, a gente tem opção de madeira maciça, a gente tem a opção de MDF, a gente tem a opção de madeira perfurada. Então, o mesmo material, ele pode funcionar de diversas maneiras. Ele pode ser bom ou não para acústica e ser bom para acústica, temos sempre que lembrar esses dois pilares do conforto, que é o isolamento e o condicionamento. Então, qual que é o seu objetivo, né? Primeira pergunta.
Então vamos lá, eu tenho um script aqui que eu tô seguindo para não esquecer nada que eu preciso falar aqui nessa live. Então vamos lá. Então, qual que é o objetivo dessa live aqui? De falar do gesso em relação ao seu desempenho na acústica. É tirar você, que é profissional, que especifica projeto, que especifica material ou sistema construtivo, de uma bolha de rótulos que muitas vezes o mercado nos colocou, muitas vezes a universidade nos colocou, de que um material é bom ou é ruim. Essa conclusão, nós que temos que chegar de acordo com a necessidade do nosso cliente, de acordo com a necessidade do nosso projeto. Então, os materiais, eles são muito versáteis, né? Eles possuem algumas características e conhecendo as características do material, conhecendo muitas vezes os testes laboratoriais que o fornecedor, o fabricante disponibiliza, porque a gente está numa era em que muita coisa está à disposição para o nosso conhecimento, né? Os testes de desempenho, os testes de isolamento, os testes de absorção, a questão de segurança contra incêndio, as questões de peso, de dureza, de resistência. Então, esse material, ele tem um determinado desempenho e você vai comparar com os seus olhos críticos. Então, é esse o meu objetivo, uma oportunidade de você aprender a analisar o material com um ponto de vista crítico, se você pode, né, para você especificar no seu projeto. Então, eu sempre gosto de comentar, né, sobre um professor, um dos cursos que eu fiz de acústica, que é o professor Nelson Solano. Deu aula de acústica há muitos anos e um professor que tem experiência prática, né, diferente de grande parte dos professores aí que estão nas universidades, né? O professor Nelson Solano falava que 90% dos problemas de acústica começam no projeto. E por que começa no projeto? Porque nós, né, nós arquitetos, muitas vezes a gente não conhece o material e a gente acaba ficando refém desses rótulos que os materiais recebem. Então, uma grande oportunidade é começar a olhar o material de um ponto de vista diferente e perceber tudo que ele pode nos oferecer. E o gesso é um desses materiais, né? Um material, excelente material que veio para revolucionar a construção civil, veio para revolucionar a arquitetura. E se você conhecendo bem as possibilidades desse material, você pode tanto fazer um ótimo projeto com o gesso a seu favor, contribuindo para o desempenho acústico, ou contribuindo para o isolamento, ou contribuindo para o condicionamento, como também você pode usar o gesso e ser uma tragédia, né? Então, por isso a gente precisa ficar muito atento à forma de instalação versus o objetivo que esse cliente tem, que esse espaço tem para usar o material de forma correta. Então, vamos lá. Eu queria contar, falando lá do professor Nelson Solano, o professor Nelson Solano uma vez contou sobre um projeto que ele desenvolveu, que era uma escola que incomodava a vizinhança, né? Porque a criançada saía e aí aquele barulho de criança na hora do intervalo incomodava a vizinhança e ele precisava desenvolver uma barreira acústica, né? E então e a escola era uma escola, não sei se era uma escola pública, mas era uma escola que não tinha muitos recursos e muitas vezes, né, na hora de desenvolver um projeto, a gente precisa pensar, precisa achar qual é a forma que eu vou resolver, que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, que o cliente vai conseguir executar esse projeto, porque é muito ruim para o arquiteto quando a gente desenvolve um projeto e aquilo ali ultrapassa as possibilidades de investimento do nosso cliente e acaba engavetando aquele projeto. Então, o professor contou sobre uma situação em que ele utilizou o tijolo vazado com o objetivo de barreira, mas também não podia fechar totalmente, porque ia fechar a ventilação, né? Ia ficar muito quente, a questão térmica também. E ele especificou o tijolo comum realmente como uma alternativa de elemento vazado para resolver e para dificultar, né? Para desenvolver uma barreira para essa escola. Então, ou seja, conhecendo o material,
a gente pode utilizar materiais de um valor, né, de um custo-benefício muito bom, que o que vai resolver o problema do cliente, que vai ajudar, porque se fosse para comprar um tijolo vazado, se fosse para pensar numa outra solução, poderia interferir em outras questões, né, outro conforto térmico, enfim. Então, esse tipo de... Outra situação que eu gosto de contar foi um caso que a Débora Barreto me contou uma vez, que é uma referência na área de acústica, sobre a utilização do mesmo tijolo, né, um tijolo vazado, para trabalhar a absorção no fundo de uma capela, de uma igreja, que ela também desenvolveu um projeto acústico e que eles não tinham recursos, não tinha como... Então, o mesmo material que foi utilizado para atenuação, né, para barreira, atenuar o ruído que estava incomodando a vizinhança, foi utilizado também para fazer absorção, no caso na parte interna de uma igreja. E o tijolo, a gente sabe, para que a gente usa o tijolo na maior parte das vezes? É para fazer barreira? Não. É para fazer absorção? Não. Na maioria das vezes a gente utiliza um tijolo, para fazer isolamento, é para fazer elemento de vedação, é para fazer fachada, de uma forma, né, não do lado perfurado, mas do lado fechado, com reboco, com pintura, para função de isolamento. Então, nesse caso, a gente tem aí 3 exemplos do mesmo material sendo utilizado de forma diferente. Então, se a gente, na hora de fazer uma parede, utiliza o tijolo de uma forma ele virado, ele já vai ter outra função, certo? Então, essa visão crítica que você, arquiteto, pode desenvolver aqui nessa live, uma oportunidade de você aprender e utilizar isso a seu favor, se diferenciar aí, né, se tornar uma referência na sua área, e conseguir atender o seu cliente de uma forma ímpar, de uma forma um ponto de vista que ninguém tem, né? Então vamos seguir aqui. A gente também eu estava aqui lendo no meu roteiro, eu também anotei aqui a questão da utilização das garrafas, né? Quem aí já viu artigos, reportagens de pessoas de baixa renda construindo com garrafa de vidro, né? Eu me lembro até um caso de mãe e filha que mudaram para o Nordeste sem nada, foram catar garrafas de vidro e construíram uma casa, construíram elas mesmas a casa delas com esse material, né? Então, um tempo atrás eu vi uma reportagem das garrafas de vidro fazendo a cobertura de um ginásio, né? Eu até acho que foi num dos cursos que eu fiz, agora não me lembro onde nem quem que mostrou eu vou até ver se eu consigo encontrar. Então, essa mesma garrafa que foi base de um elemento de vedação, que tem função de isolamento, se ela for utilizada com a boca da garrafa exposta, a hora que o som entra e bate nessas garrafas, ele vai ser, de certa forma, né, vai ser absorvido, vai se dissipar nesse material. Então, vai ter uma outra função. Então, é isso, gente, virar uma chave, né, em relação ao material e como que ele pode ser utilizado e por onde que a gente começa, né? A gente precisa começar pelo projeto. A gente precisa sempre começar pelo projeto. Por quê? Porque tudo que a gente for fazer vai ser mais fácil desde o início do projeto, especificando o material correto desde o começo, analisando os objetivos desse projeto e o que esse material pode entregar para nós. Então, vamos lá. Exatamente por onde, Thaís? Eu coloquei aqui mais ou menos um passo a passo, que foi olhar para o seu projeto e se fazer essa pergunta: qual é o objetivo aqui do meu projeto? O estético, qual é o objetivo funcional do meu projeto? Então, se você está aí com uma casa, olhe para essa casa. Qual que é o estilo que eu preciso, né? Qual que é o estilo que o meu cliente espera que eu faça esse projeto? Qual que é a função que vai ser desenvolvida nesse espaço? Então, vamos lá dar um exemplo, né? De uma escola, por exemplo.
Então, temos lá uma escola em que, dentro da sala de aula, a gente precisa que o professor fale, que os alunos ouçam, que eles tenham compreensão na fala. Na circulação, a gente já não tem a mesma necessidade. Circulação, ali as crianças estão brincando. Então, eu preciso de um espaço confortável, que o nível de ruído também não seja muito elevado, né? Nessa situação, eu preciso de isolamento, né, entre a circulação e a sala. E aí vem o gesso. Vamos falar um pouco do gesso, né? Afinal, ele é bom ou não é. E até peguei aqui umas amostras para a gente conversar sobre outros formatos de gesso. Então, quando você se faz essa pergunta desde o início, na sala de aula eu vou precisar de absorção e de isolamento. Em outro espaço, na circulação, eu vou precisar mais de absorção, porque é um espaço que gera muito ruído. Se na circulação ou no espaço de recreação dos alunos eu gero muito ruído, eu preciso diminuir esse ruído. Como que eu faço para diminuir? Se eu só colocar material reflexivo, esse som ele vai ser amplificado. Se eu faço um mix com material de absorção, que absorve mais som, eu consigo baixar o nível de ruído ali daquele espaço de recreação. Então vai ficar um espaço mais confortável e, consequentemente, vou incomodar menos quem estiver tendo aula, na sala de aula ali ao lado. Então, esse é o primeiro passo. Quem tá aí, anota. O primeiro passo é você olhar para o seu projeto e estabelecer e ter consciência dos objetivos de cada ambiente. Objetivo do ambiente que tem necessidade de isolamento, ambiente que tem necessidade de condicionamento e tem ambientes que têm as duas necessidades, né? Ele precisa tanto de um quanto de outro, certo? Thaís, existe algum ambiente que não vai precisar? Existe, gente, existe. Ambientes que não tem permanência, né? Ambientes que as pessoas não frequentam. Agora, até ambientes, muitas vezes, que não tem ninguém frequentando, podem precisar, por exemplo, do isolamento, porque geram ruído. Um exemplo, casa de máquinas, às vezes um espaço, sei lá, de DML, de lavanderia, ou que tem algum equipamento funcionando, ou que tem a parte hidrossanitária que vai gerar algum ruído. Então, fique atento, porque não só os ambientes de permanência prolongada precisam do nosso cuidado. Todos os ambientes. Vai lá e faz um checklist, bate o olho e analisa quais ambientes precisam do que no seu projeto e faz uma demarcação. Feito isso, a gente segue para o segundo passo, né? Então, vamos lá. Segundo passo, então vai filtrar, precisa de isolamento, de condicionamento ou dos dois. E aí agora sim você está pronto para ir em busca do seu material, certo? Você já sabe quais ambientes precisam de isolamento, você já sabe quais precisam de condicionamento. E agora, qual material que eu especifico para isso? E agora, trazendo aqui para o nosso assunto, que é sobre o gesso, eu não sei se vocês sabem, mas o gesso, ele, dependendo da forma que ele for instalado, ele pode proporcionar mais ou menos isolamento. Vamos começar falando pelo isolamento. Então, o que eu vejo muito? Arquitetos falando que o gesso não é bom, que a parede de gesso não isola. Então, vamos lá. Se você tem lá no seu projeto, você fez essa análise, você encontrou um ambiente aqui que precisa de isolamento, você precisa escolher um material para construir essa parede, aí você está lá entre uma alvenaria ou um gesso, uma alvenaria de tijolo, né, ou gesso. Como que você escolhe, né? Então, é possível que a parede de gesso, que ela tenha desempenho inferior a uma alvenaria comum, dependendo de como ela vai ser executada, mas a parede de gesso, ela também pode ter um desempenho melhor do que uma parede de alvenaria, né? Thaís, mas como que eu sei como que é? Você precisa olhar para o fabricante, os testes dos fabricantes, a forma de construir essa parede. Se você vai construir essa parede de gesso, uma parede fininha, de 8, de 9, com uma placa simples, sem nada no meio, ela muito provavelmente vai ter desempenho inferior a uma parede de alvenaria. Mas se você investir numa parede com lã ou com duas placas de cada lado, você olha o catálogo do seu fornecedor. A gente não tem só um tipo de gesso, a gente tem vários fornecedores, para quem não sabe. No mesmo jeito que você vai numa loja escolher um porcelanato e você tem N porcelanatos, por mais que eles tenham cores mais ou menos iguais, semelhantes, você tem materiais diferentes, né? Porque é o processo da queima, porque é a massa, porque é o esmalte, porque é o polido, é o acetinado, é o hard, que é o antiderrapante.
Então, por que você acha que o gesso você vai especificar de qualquer jeito? Não é assim, não. A gente precisa olhar para o material, olhar para as características desse material, e a gente já tem empresas muito comprometidas que já fazem teste. Então, é possível você ter acesso a esses testes e que eles vão dizer para você, uma parede assim, assim, assado, tem desempenho de tanto de isolamento, RW de tanto. Então, na hora de você escolher, você precisa olhar isso. Então, você vai lá, faz um escritório, de uma sala de reuniões, uma sala que vai tratar assuntos que precisam de privacidade, que são sigilosos. Você vai colocar uma parede fininha, uma parede que você nem olhou qual que vai ser o desempenho de isolamento dessa parede? Não. Então, você vai mais a fundo. Então, ali você vai colocar um asterisco. É um ponto de atenção no seu projeto, né? Como que vai ser essa parede de gesso para que ela tenha o isolamento que eu preciso para essa sala de reunião, para essa sala de aula, para esse consultório médico, para esse dormitório, né? Pode ser uma casa, pode ser, enfim. Então, muita atenção nessa hora. Então, vamos lá. Outra coisa, a parede de gesso ela não é boa, Thaís, porque ela não isola, mas o material, ele tem um determinado desempenho quando ele está íntegro. Você acabou de construir a parede ela está íntegra, não tem nenhum furo, não tem nenhuma rachadura, não tem um monte de conduíte passando, não tem um monte de tomada instalada, não tem um rasgo enorme por causa do ar-condicionado. Essa parede, ela tem um determinado desempenho. Aí começou a obra, lá no seu projeto estava lindo, né? Tudo no papel. Aí começou a obra, um monte de projetos complementares, um monte de instalações extras, e aí faz o que com essa parede? Começa a cortar essa parede, começa a instalar um monte de coisa, instala a tomada de um lado, instala a tomada do outro lado, rasga, passa tubulação de ar, vem o outro, passa uma instalação de um ar-condicionado, de uma televisão. O que você acha que vai acontecer com essa parede? Essa parede ela vai perder desempenho, vai cair o desempenho dessa parede de gesso, ela vai isolar a mesma coisa? Não. Então, muita atenção. Aí você vai lá no seu projeto, tá lindo, tem lá um consultório ou uma sala de reuniões e do outro lado tem outro, né? Tem uma equipe trabalhando, uma sala de operacional, e você nessa parede de divisa, você instala tudo isso. E aí, gente? Você acha que vai continuar igual o desempenho? Aí você fala que o gesso é ruim. Não, não é o gesso que é ruim. O gesso ele poderia ser muito bom, ele poderia ter um ótimo desempenho se ele tivesse sido executado da forma correta, né, especificada a composição desse sistema construtivo da forma correta, e se desde a fase de projeto você tivesse evitado a instalação de um monte de outros complementares, né, de outras coisas ali naquela parede. Então, esse cuidado é depois da obra? Olha, se eu não tenho razão. Não, é desde a fase de projeto. Se você pega um projeto para compatibilizar antes de começar a obra e você vê, você já fala para evitar. Ou tomar cuidados mínimos, né? Como distanciar uma tubulação da outra para que a gente não tenha uma propagação, uma ponte de que o ruído passa de um lado para o outro, ali por aqueles elementos, né? De toda a infraestrutura de obra, certo? Então, isso é um ponto de atenção. Que mais? Então, vamos lá. O nosso queridinho, né? Muitos amam, outros nem tanto, né? Não vou dizer odeiam o gesso, mas outros nem tanto. E por conta dessas questões. E o que mais que a gente pode falar? Então, vamos lá. Uma parede de gesso, ela pode sim ter melhor desempenho do que uma parede de alvenaria. Eu não vou entrar aqui na questão das gamas de frequência, que é uma questão mais aprofundada. Mas claro que uma parede de gesso, em algumas gamas de frequência, ela nunca vai alcançar uma parede de alvenaria, porque a parede de alvenaria, ela é mais pesada, ela é densa, ela é maciça, e algumas gamas de frequência são muito mais difíceis de isolar no sistema massa-mola-massa, que é o sistema do drywall, do que no sistema de alvenaria comum. Então, né, vamos seguir em relação, nos ater mais a questão do material e não a questão dessas gamas de frequência. Mas então, no quesito isolamento, o gesso pode sim ter um bom desempenho, se ele for especificado de forma correta. Então, do mesmo jeito que pode ser que a gente tenha uma parede muito fininha, utilizando uma placa só de material, sem nada no meio,
ter um desempenho muito baixo, inferior à alvenaria, dependendo da parede de gesso que você fizer, e se você fizer especificar conforme o seu fabricante, o fabricante que você escolher, especifica conforme ele recomenda, utilizando todos os acessórios, utilizando a banda acústica, que é um material de vedação, fazendo o fechamento entre as placas sem deixar nada, não cortando esse material, não prejudicando a integridade desse material, ele pode sim ter um ótimo desempenho. Agora, se você for subtrair esses materiais de instalação, né, esses acessórios que os fabricantes recomendam, se você encher de tomadas, né, de furos, fragilizar todo esse sistema, vai cair o desempenho. Lembrem-se sempre, onde passa ar, passa som. Então, isso vai impactar muito no resultado final, tá? E aí, no quesito condicionamento. Ah, Thaís, o gesso ele é reflexivo, o gesso ele é duro, o gesso ele não absorve. Então, vamos lá, pessoal. Tem a questão, tem a parte de gesso que eles, né, já desenvolveram, que são os gessos perfurados. Quem aí já conhece, já usou esse gesso aqui, comenta aí no chat pra mim. Então, o gesso ele já pode sim ser usado como absorção, ó. Né? Então, os amantes aí do gesso. Eu tô aqui com essas amostras, vou dar os créditos aqui para Placo, para Saint-Gobain, tá? Esses aqui são as amostras do forro acústico, né? Esse é o Giptone Big 441 e esse é o Rigitone 8, 15, 20 Super, tá? Então, não sei, eu vou colocar aqui, ó. Não sei se você já conhece esse tipo de forro, a gente tem de outros fabricantes também, mas aqui eu tenho essa amostra aqui no momento, tá? Ah, Thaís, então o gesso pode ser usado para absorção? Sim, o gesso pode, né? Então, como eu falei para vocês, empresas maiores, empresas comprometidas, ó, o que eles fazem? Eles fazem o teste do material. Então, eu tenho aqui a curva de desempenho e eu consigo saber, dependendo da forma de instalação desse material, ó, aqui ele até especifica plenum de 45 com lã de 45 milímetros ou plenum de 20 milímetros, né? O que é plenum? Ah, Thaís, eu não sei o que é plenum. Plenum é o espaço ou de forro, né? Ou a de parede, mas é o espaço vazio em que a gente consegue fazer aí que o som entre e ali ele seja absorvido. Então, esse pleno, ele pode ou não ter lã, o desempenho vai mudar, que é o caso aqui dessa curva branca ou dessa curva verde. Aí, o Wesley falou, ótimo material. Então, é isso. É isso aí. Então, a gente tem, eu gosto mais do quadradinho. Então, né, o espaço que você está usando é um espaço todo geométrico e tal, então é fácil de instalar. E aí, a gente tem o outro material, que é esse aqui, que é o redondinho, né, que já são os furos redondinhos. Então, por que eu tô falando isso? Então, vamos lá, se você vai instalar um forro como esse, porque você precisa de absorção, aí você vai instalar um forro perfurado. Porque no forro liso, né, eu até tenho aqui algumas fotos para mostrar, não sei como é que mostra a foto, vamos ver se eu consigo aqui, gente. Ó, olha lá esse forro instalado, tá? Esse é o quadradinho, que é o Giptone, tá? Depois eu tenho aqui, ó, escolher outro ativo, acho que é. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, uma foto do redondinho instalado. Então, dependendo do objetivo de projeto, você vai instalar um, você vai escolher outro. Agora, lembrando, se esse forro ele é perfurado, ele vai funcionar como isolamento? Não, né? Ele não vai funcionar como isolamento, o som vai passar. O que eu preciso para isolar, para ser um forro que isola? Uma placa lisa. Mas e aí, Thaís, eu preciso de isolamento e de condicionamento. Bom, então você tem que analisar o seu sistema construtivo. Você tem que analisar se você tem algum outro elemento que vai compor, né, esse projeto para isolar. E o gesso, depois a parte de instalar esse gesso, vai fazer a absorção, certo? Então, por isso que é primordial que você analise isso ainda na fase de projeto. Defina seus objetivos. Aí você vai em busca de um material. E o que esse material pode te entregar?
Ele pode te entregar isolamento, ele pode te entregar condicionamento. Se você fizer um forro perfurado, onde você precisa de isolamento, ele pode ser uma tragédia para o seu projeto, porque ele vai te entregar absorção, mas ele vai deixar que o som ele seja transmitido para outro lugar, então ele vai vazar, não vai ter isolamento. Então quem que é o responsável? É o gesseiro, gente? Não, é o arquiteto. Somos nós que precisamos definir os objetivos, escolher os materiais, analisar o desempenho deles em cada um desses quesitos, né, que são fundamentais na hora de especificar. Por quê? Porque eles vão impactar lá na funcionalidade. E como eu falo, um projeto de qualidade é um projeto que atende a forma e a função que o cliente precisa. O que é isso, Thaís? Quando o cliente contrata a gente, o que ele quer? Ele quer que o nosso projeto, que o espaço que a gente projeta, né, está projetando, que ele atenda às necessidades funcionais e que seja bonito, que atenda às necessidades estéticas. Então, se esse material está atendendo às necessidades funcionais e estéticas, ele é um projeto de qualidade. Agora, se você nem fez essa análise antes, e aí? E aí você pode muito bem estar com um espaço lindo, mas que vaza som. Ou você pode estar com um espaço lindo que você não aguenta ficar lá dentro, olha, de tanta reverberação, de tanto retorno, de tanta reflexão de som. Então, esse é um passo a passo. Pega o seu projeto, faz uma análise do que esse ambiente precisa de absorção ou de condicionamento, faz ali um asterisco, né, nos pontos mais críticos do seu projeto, pega o material, vai em busca do material com objetivo, não é pela aparência desse material só, não é só pelo preço do material, não é só pelo prazo de entrega do material, isso pode comprometer a funcionalidade desse ambiente para sempre, para a vida toda, pode gerar um transtorno enorme, né, para esse cliente, para resolver isso. Vou compartilhar aqui uma foto que eu já tinha separado de uma parede com lã, tá? Então assim, ó, uma parede que está sendo feita com lã, com placa dupla, ela vai ter um ótimo desempenho, diferente de uma parede de placa simples, sem banda acústica, sem lã na parte interna, toda perfurada com instalação de pontos elétricos, de lógica, de ar-condicionado, de prevenção incêndio e tudo mais. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, gente, bom, alguma dúvida? Mandem aí pra mim alguma dúvida. Para quem não sabe, para quem tá aqui, para quem não sabe, eu voltei aqui pro digital. Esse aqui é o terceiro episódio do Acoustic Class, que é um programa que vão ter aulas, vão ter lives todas as semanas, falando sobre acústica, ensinando acústica para arquitetos projetarem melhor, potencializarem seus objetivos, seus resultados, tá? Se tornarem referência aí na área de vocês. E ter mais satisfação para o nosso cliente, né? Elevar o nível do projeto, elevar o nível da nossa profissão. Então, já ativa aí, se você ainda não me segue, começa a me seguir e ativa o sininho para você receber as notificações. Acho que é uma estrelinha aqui no Instagram, uma estrelinha que você ativa, você recebe todas as notificações de postagem. E se você tem um amigo arquiteto, encaminha essa live, encaminha esse perfil para esse arquiteto aprender sobre acústica junto com você. E já vou deixar aqui um aviso que o nosso próximo episódio tem como tema 3 passos para ter segurança de especificar materiais acústicos. Então, se você é um arquiteto, está aqui me assistindo e fala, poxa, Thaís, eu faço projetos já há anos, eu estou nessa área, né, de arquitetura, mas eu não tenho segurança para especificar projeto acústico, materiais acústicos, então essa live é para você. Fica coladinho aqui no meu perfil que eu vou trazer uma live falando sobre os 3 passos para você ter mais segurança para projetar com materiais acústicos. É uma coisa simples, então você não pode perder. Ativa aí as notificações para você receber e de agora para frente, quando alguém te falar se o gesso é ou não é bom para acústica, você já sabe a resposta, né? Depende. Para que objetivo, né? Você tem algum curso? A Taliana Cabreira perguntou. Tenho curso, Taliana. Não estão com as inscrições abertas ainda, mas fica aqui que nas próximas semanas eu vou trazer mais novidades sobre o curso, tá?
Eu tenho um curso que eu dei há alguns anos, depois eu tive uma bebezinha o ano passado, aí eu dei uma acalmada, mas no mês que vem a gente vai abrir uma nova turma, então acompanha aqui no perfil, porque vai ter muito conteúdo nas próximas semanas e eu vou trazendo as novidades aos poucos, tá bom? Então, muito obrigada a vocês e até o nosso próximo episódio do Acoustic Class com o tema 3 passos para ter segurança para especificar materiais acústicos. Até lá!